Então, 8h50 está gravando. Quem for chegando, a gente vai admitindo. Vamos pegar a atividade de casa, fazer a correção. Lá, Malu. Mi, cadê você? Segunda, Mi. E Mi, tá com dor de dente, é? Mas, tá com dor de dente. Vamos lá, página 8 do livro de atividades, Carlinhos, hein? Deixa a câmera ligada, Carlinhos, que tem gente que fica alegre quando vê seu rosto na câmera. Eu sou uma dessas pessoas. Olha aí o Rianzinho. Rianzinho, cadê você segunda também, Rianzinho? Fazendo a correção aí, hein, galera linda? Acorda, Cessi. Ânimo. Vamos lá. Opa, Nono quesito. que página, professor? A página foi para casa. Página 8 de Bom atividades. Olha aí dia, o profeta Josias por aqui, ó. bom dia, professor. Bom dia. Professor? Sim. Olha, eu não consegui entrar na segunda-feira, mas depois eu fui lá e fiz atividade, viu? Tá feitinho. Tu és o cara, por isso que eu sou teu fã. Vamos lá, página 9. Aliás, página 8 de atividades, questão 9. 8 de atividades que eu estou. Isso. Questão 9 nos diz assim. As imagens dispostas a seguir representam diferentes ordens da sociedade feudal. Veja, gente, essa palavrinha ordens que cai na questão são aqueles grupos, aquelas classes de pessoas. Vocês lembram daquela piramidezinha que a gente desenhou na tela? Então, a primeira ordem, o primeiro grupo, o clero. Celular. Gabriel falou? Ainda tem a print da pirâmide no meu celular. Muito bem, Gabriel. Então, essas ordens que está falando na nona questão é justamente aqueles grupos que a gente fez naquele esquema que Gabriel mencionou para a gente agora. Então, analise as imagens e faça o que se pede. Qual é a ordem social, ou seja, que grupo da sociedade está representado na primeira imagem? É o clero, a nobreza ou os camponeses? O que é que vocês colocaram aí? Malu, está desligado o teu microfone, mas eu estou entendendo aqui a leitura labial de Malu. Malu está dizendo o clero, não é isso, Malu? Muito bem, é o clero, né? Então, é um religioso que está fazendo aquele belíssimo e importante trabalho. O que será que esse religioso está fazendo aí? O que é que vocês acham que ele está fazendo? Está escrevendo uma carta para a amada dele, Cecília Está Bell. escrevendo cartas de impostos, talvez? Ele está copiando livros. Professor, Mari, muito bem. Obrigado pela tentativa, Mari. Sim, Professor. Lucas. eu botei assim, as duas atribuições para... Não, ainda na letra A, Luquinhas. É o clero, a resposta seria o clero, mas aí aprofundando a pergunta, o que será que esse clérigo, que esse religioso estaria fazendo? Ele está copiando um livro, porque os livros, antes da invenção da imprensa, dos livros como nós conhecemos hoje, em capa, né, encadernado, como é, Malu? Escrevendo, né, o livro. Isso, os livros eles tinham que ser copiados à mão. Então, gente, futuramente, né, quando vocês tiverem moças e rapazes, por enquanto ainda estão os bambinos, umas criancinhas muito bonitas e comportadas, só que não, né, César? Mas futuramente, Milena, quando vocês estiverem aí na faculdade, todo o conhecimento que a gente estuda nas universidades hoje, eles foram preservados, chegaram até nós, graças a esses monges, a esses religiosos, que passavam horas, dias, semanas, meses e até anos, Naila, copiando à mão, livro por livro, palavra por palavra, frase por frase. Então, os livros, os conhecimentos dos antigos, sobretudo dos filósofos passados, escritores antigos que a gente estuda nas universidades hoje, chegaram até nós graças a esses monges que copiavam à mão esses livros e assim iam passando de geração em geração, os chamados monges copistas. Eles foram muito importantes e necessários para a preservação do conhecimento.
Letra B. Agora sim, Lucas, duas atribuições desse grupo. O que é que esses grupos faziam? Ô, professor, eu achei Hum, que assim, fosse duas atribuições na imagem. Que eu botei assim, os livros e a máquina da escrita. a gente pode completar aí, né? Duas atribuições na sociedade. O que é que eles faziam na sociedade? Dar o conhecimento às pessoas e rezarem. Vamos colocar assim, cuidar da oração, da vida espiritual, numa palavra, rezarem, Oi, né? ô, Então, professor, então qual é a letra A? letra E é o clero e a letra B, como o Lucas começou a dizer, oferecer conhecimento e rezar. Conhecimento e rezar. Oi, já tô nela já. Pode ser que você tenha dito com outras palavras, gente, mas é sempre nessa linha assim, do conhecimento, dos livros, dos saberes, das Ofereceu letras, e rezar. e rezar. Eu tinha botado, mas eu já apaguei que ele ia dar os livros para as pessoas lerem. Isso, não está E o errado, primeiro é não. como? O Podia primeiro é como? completar. O primeiro é o clero. Mas eu Segundo, já apaguei. oferecer os livros ou conhecimento e rezar. Duas atribuições. Professor, eu coloquei na letra B, rezar e dar conhecimento. Excelente. Só inverteu a ordem, mas a mesma linha de resposta. Então não tenham medo, gente, de usar as palavras de vocês, né? O importante é isso. Vamos lá. Então aquela minha estava certa, Estava certa. mas Vamos já lá, apaguei. letra C, Mari. Qual é a ordem social representada na segunda imagem? O clero não é, porque o Camponeses. clero é o da primeira, os camponeses. Muito bem, Nália. Então, seriam os camponeses, ou quem botou os servos também está certo. Camponeses ou servos. Eu botei o certo. Está certo também. E agora vamos aí à letra D. Se a gente respondeu na letra B duas coisas que os clérigos faziam ou faziam, na letra D, duas atribuições desse grupo dos servos na sociedade. Ô, Atribuições professor, na sociedade. E aí, Lucas? professor, botei assim, a Sim. plantação e a terra arada. Isso, plantação e cuidar da terra, terra arada, também está certo. Professor, eu coloquei assim, caçar e arar a terra. E caçar também era outra atividade. Mari, Eu isso botei falar? produzir e beneficiar alimentos. E isso, produzir alimentos, excelente também. Oi, Ei, Ranzinho, eu tô com medo de estar errado, mas eu vou falar. diga aí. Aqueles que trabalhavam, servos e vilões, pagavam impostos. Excelente, olha aí, tá vendo? Rian lembrou outra atribuição que a gente estava esquecido, que era pagar imposto, né? Era essa galera que trabalhava para sustentar as classes de cima, a nobreza e o clero. E isso é legal, Josias e os demais, Carlinhos, trabalhar para sustentar os outros, é legal isso? É bom Não. ou é chato? É ruim. É ruim, né? Nem um pouco. Nem um Nem um pouco. pouco bom. E aí, Iris, é isso que vai fazer mais na frente, a gente vai estudar lá no oitavo ano, quem vivo for, que por conta disso, esse terceiro grupo vai fazer revoltas, porque vai estar cansado dessa chatice de ter que trabalhar para sustentar clero e nobres. Nós estamos. Alguém perguntou aqui no chat, foi o Diego. É a página 8 de atividades, Diego. A gente está corrigindo que foi para casa. Então, letra A, o clero. Letra B, dar o conhecimento e rezar. Letra C, os servos ou camponeses. E a letra D, poderíamos botar várias coisas. Trabalhar, produzir alimento, caçar, pagar impostos. Mas ele quer só duas aí. E no 10º, vocês marcaram que questão? Que letrinha? Eu Eu marquei marquei letra A. letra Eu D. marquei letra A. Vamos ver aqui sobre o período medieval. Eu, Rian, marquei letra A. Isso. A letra A e a letra D, elas Eu trazem também. para nós dizendo que são verdadeiras a 1 e a 2. Só que a letra D diz que também o 4 é verdadeiro. Vamos analisar a letra D. A pergunta é: sobre o período medieval, analise as informações sobre a Idade Média, né? A quarta afirmativa diz que nos feudos a economia
era voltada para a produção e a comercialização de excedentes. Veja, talvez não tenha ficado claro o que é que essa letrinha, essa quarta afirmativa está querendo dizer. Excedentes é o mesmo que sobra, aquilo que excede, aquilo que sobra, e porque sobra precisa ser destinado a algum lugar. E nós sabemos que no feudo, tudo que era produzido era para Comer. meu lanchinho, vou comer a minha aguinha, Milena vai tomar, Cecília não tomou café. Então, tudo que era produzido era para comer, né? E não para sobrar, não para exceder. Então, seria esse o erro da quarta afirmativa, de modo que só a primeira e a segunda estão corretas. Deveríamos marcar um xizinho na letra A, certo? Confiram aí o 10, o 10º, letra A. A letra A. Aí, Letra A. professor, não disse que eu não tinha feito a atividade, mas eu tinha feito. Eu não tinha entrado na aula, mas eu tinha feito a atividade. Tu és o cara, rapaz. Nem que seja o cara de tapioca, mas tu és o cara. Vamos voltar lá para o livro didático. Eu não sei por que, Rian, que Rafael não puxou a tua estudioso desse jeito. Ele tá aqui do meu lado. Mas, só. Rafael só quer saber de jogar bola. Ah, Tu gosta de jogar bola também, Rian? Eu não. Certo, muito bem. Tanto não, mas jogo. Muito bem. Gente, nós parou onde? Na página 13 do didático, não foi isso? Uhum. Deixa eu abrir aqui para mim, pegando aqui o Isaías. Deixa eu abrir para mim aqui no positivo. E página? 13. Página 13 do livro didático. Treze do didático. Muito bem. Já abriu aqui. Deixa eu agora projetar aqui para vocês. Para a gente continuar. Quem começa lendo aí na página 13? Mais alto. Pode ser na tela ou no seu livro. O excessivo apego. Excessivo apego de alguns membros da igreja aos bens materiais gerou uma série de críticas à instituição, tanto por parte de leigos quanto de alguns membros do clero. Olha, a primeira informação que Nália leu e a gente acompanhou. Nós dizíamos, Rian, Josias e os demais, na aula passada, segunda-feira, o que é que a gente dizia? Que entre os vários, poder era descentralizado, né? Vários mandavam. Entre os vários senhores feudais, existia uma instituição que era a maior senhora feudal da Idade Média. Quem era essa senhora feudal que possuía terras? A igreja. A igreja. A gente dizia na aula passada, né, que na Idade Média a igreja também se tornou uma senhora feudal. Então, o que é que está dizendo aí? Que esse apego de alguns, não todos, aos bens materiais, à posse, à riqueza, isso começou a gerar críticas. E aí o que foi que surgiu? Diz o próximo parágrafo. Surgiram ordens religiosas cujo objetivo principal era manter seus membros afastados das questões mundanas. E aí esse parágrafo vai fazer uma diferenciação, gente, entre dois grupos dentro da igreja, tá? Nós tínhamos o clero secular, os religiosos, que moravam nas cidades, contato com as pessoas, e tínhamos os religiosos do clero regular, que eram aqueles que viviam não nas cidades, mas viviam em mosteiros e conventos afastados das cidades. Acredito que dá para entender essa diferenciação, né? O clero secular eram aqueles religiosos que moravam na cidade, tinham contato direto com essa vida social. Já o clero regular eram aqueles religiosos que moravam afastados das cidades,
em conventos e mosteiros. Porque não tinham contato mais direto com o dia a dia, viviam afastados, os religiosos do clero regular, eles tinham uma vida mais voltada, afastada das cidades, para a oração e a meditação. Já aqueles religiosos do clero secular que moravam nas cidades, que tinham contato com toda a agitação do dia a dia, eles tinham uma vida ali mais parecida e também acabavam se envolvendo em negócios, como as pessoas comuns das vilas e cidades. Próximo parágrafo, quem lê? Parágrafo, apesar de... Vai, Josias. Então, Apesar de viverem, apesar de viverem relativamente isolados de fiéis religiosos do clero regular, foram responsáveis por preservar obras científicas e literais dos povos que viviam antes deles, como os gregos e os romanos, ordens como dos franciscanos, dos dominicanos, benditos, tiveram forte atuação na educação e na prática de caridade. valeu, Josias. Então, aquilo, né, Josias leu, a gente acompanhou, aquilo que a gente já mencionava, que esses religiosos foram responsáveis por preservar e fazerem chegar para as outras gerações os conhecimentos antigos através da cópia de livros, sobretudo aqueles que se ocupavam especificamente dessa tarefa. Não era qualquer um, tinham pessoas específicas que sabiam a arte de copiar livros, desenhar as letras, fazer as ilustrações. Era todo um grupo que se dedicava a isso. A imagem nos mostra que também entre os religiosos da igreja, do clero, surgiu a prática da caridade. Então, a igreja, além de fundar as primeiras bibliotecas, de preservar os livros e os conhecimentos antigos, a igreja também foi responsável por fundar, abrir os primeiros hospitais, enfermarias. Alguns, né, também, não todos, mas alguns, se dedicavam à vida religiosa, a cuidar dos doentes também. E aí vamos ler esse trechinho que tem abaixo para a gente responder as questões. Deus quis, veja, é a respeito da ordem social feudal. Então, quando a gente fala de ordem social, vamos ter em mente, como o Gabriel disse, aquela pirâmide social, né? O clero estava no topo, era quem mandava, no meio estavam os nobres e abaixo vinham os camponeses. E depois vai surgir os burgueses, artesãos e tudo mais, ainda nesse último grupo. Então, sobre essa ordem, nós vamos ler um trecho do sermão, ou seja, da pregação de um bispo, lá no ano 1100, século XII. O que é que o bispo da igreja disse assim? Ó? Deus quis que entre nós, entre os homens, entre as pessoas, uns fossem senhores que mandassem riam, e outros fossem servos que obedecessem. Que coisa estranha, né? De tal maneira que os senhores, aqueles que mandam, estejam obrigados a venerar e amar a Deus, e que os servos que obedecem estejam obrigados a amar e venerar o seu senhor, ou seja, o seu patrão. Então perceba que o que é que a igreja, o bispo, em nome da igreja, está dizendo? Que essa divisão, Carlos, uns que mandam, uns que são privilegiados, outros que trabalham para sustentar as classes privilegiadas, os grupos privilegiados, isso é da vontade de Deus. Foi Deus que quis isso, né? Então, perceba que é uma maneira de legitimar. É claro que hoje as pessoas não pensam mais assim, né? Como a gente disse, ao longo da história, esse grupo excluído, que só trabalhava para sustentar as classes privilegiadas, ao longo da história, esse grupo vai se revoltar e vai acabar com essa brincadeira chata. Mas, na Idade Média, a igreja legitimizava, né? Você é camponês, aceite sua condição de trabalhar, pagar impostos e tudo mais. Então, de acordo, vamos responder aí essas perguntinhas. De acordo com o fragmento
Qual a função dos servos e dos senhores? De acordo com o texto, Isso, deve ser e os senhores mandar. Os isso, senhores mandavam e os servos obedeciam. muito bem. Senhores mandavam e servos obedeciam. Professor, então é meio que no caso obedecer, né? É. Olha aí, a Raquelzinha ligou a câmera. Muito bem. Cecília desligou a dela, acho que está limpando o nariz. Liga a tua câmera, Mari. O Isaías está por aqui. Temos dois Gabriel. O Gabriel Oliveira e esse Gabriel é o Gabriel Marques. Que ele chegou, não deu nem bom dia, não ligou a câmera. Muito bem, César. Eu dei bom dia, professor. Se não liguei a câmera. Gabriel, o outro. O outro Gabriel, que é o Marcos. Se ele conectou e foi cochilar. Bom dia, Cleiton. Olha aí, tá aí na área, hein? Tá... Você tá triste, é, Gabrielzinho? Tô não, Cleiton, é que eu tô tomando café da manhã. Ah, beleza. Tem um hambúrguerzinho aí pra nós, não? Horinha. Muito bem, Gabrielzinho. Vamos lá, letra B. Qual a intenção do bispo ao dizer essas palavras, ao proferir esse sermão? O que é que o bispo queria? Ele queria que acontecesse o que está dizendo no fragmento, só que não está acontecendo. Isso, né? Queria que as coisas permanecessem como ele disse. Muito bem, Rian. Permanecessem como estavam. Ou seja, ele queria manter essa ordem. Que camponeses não se revoltassem. Eles apenas obedeciam. Que eles aceitassem obedecer. Muito bem, Mari. Professor, pode repetir, é que eu não escutei direito. Ok. Queria que as coisas permanecessem como estavam. Os senhores... Obrigada. Valeu. Tá na tela, os dois. Queria que as coisas permanecessem como estavam. Acabou. Vamos à letra C. Considerando o grande poder que a igreja tinha na Idade Média, qual problema você percebe desse tipo de pensamento? E agora chegou a hora da gente pensar, Mari e os demais. Qual é o problema de você afirmar isso? Ó, Deus quer isso, que uns mande e os outros só obedeçam. Qual o problema desse pensamento? Essa eu não sei, não. Ele tá dizendo que os mais pobres só devem obedecer, não podem reclamar de nada do que É, E que eles a são igreja... obrigados, Como é, Nália? que eles são obrigados a Eles amar. são obrigados. E outra coisa, assim, a igreja ela fala em nome de quem? Deus. Independente se aqui na pergunta está católica, porque nessa época só existia ainda a igreja católica, né? A igreja evangélica, como nós conhecemos hoje, ela só vai surgir depois do século XVI, ano 1500. Mas hoje em dia, qualquer igreja católica ou evangélica, ela deve falar em nome de Deus, em nome de Jesus. E Jesus pregou isso, que na sociedade existe uma pirâmide, uns melhores do que outros? Não, todo mundo Não. é Igual. igual. Então, o problema dessa maneira de pensar é que ela termina excluindo. Então, qual o problema você percebe nesse tipo de pensamento? Está assim, excluir que os mais exclui pobres. isso, que exclui os mais pobres e legitima, ou seja, autoriza
os mais ricos mandarem, ou dominarem, vamos colocar assim. Exclui os mais pobres e legitima, autoriza os mais ricos dominarem. Ilegítima. Já, Rianzinho? Letra C já foi aí? Legítima. Exclui os mais pobres e legitima, vírgula, autoriza os mais ricos dominarem. Autora. Os mais ricos dominarem. Exclui os mais pobres e legitima, vírgula, autoriza os mais ricos dominarem. Pronto. Vamos lá, Mi, cuidado para não arrancar os cabelos. Podemos continuar, galerinha linda do sexto ano? Sim. Vamos lá. Que Rianzinho já está com sua bola para jogar o futebol daqui a pouco. Eu acho que a gente chegou à conclusão do capítulo 13, né? Tem aí na página 14 a seção Outras Histórias, que é um assunto paralelo, que não tem ligação direta com o assunto do capítulo, mas que vem complementar apenas. Sobre o feudalismo no Japão, lá na Ásia, da Europa para a Ásia. Enquanto nos séculos IV e V, a Europa passava por esse período de migração de povos bárbaros, ou seja, essas invasões, e a destruturação política do Império Romano, o território que atualmente corresponde ao Japão, página 14. Houve uma tentativa de unificação. Então, lá nos anos 500, no Japão, tentativa de unificação, na qual o imperador foi apoiado pela aristocracia. Gente, essa palavrinha você pode, de lápis ou caneta, colocar aqui ao lado dela, nobreza, tá? Então, aristocracia, elite, é o mesmo que nobreza. Aristocracia é o mesmo que nobreza. Essa tentativa resultou em fracasso, ou seja, lá no Japão, o imperador querendo se apoderar de tudo, fracassou, pois diversos senhores que eram grandes proprietários não desejavam a diminuição de seus poderes. Esses grandes proprietários seriam que na Europa eram os senhores feudais. Assim, o poder político ficou concentrado nas mãos da aristocracia ou nobreza, como a gente disse, agrária, da terra. Os senhores de terra, que na Europa eram chamados de senhores feudais, lá no Japão eram chamados de damos, uniram-se em torno do líder regional, denominado shogun, seria uma espécie de rei menor, no lugar do imperador, formaram milícias, grupos armados, para proteção contra as tentativas de unificação política do imperador ou contra as revoltas dos camponeses. Os shoguns também disputavam terras e poder entre si, o que ocasionava violentos conflitos e amedrontava os camponeses. Ou seja, os shoguns, que eram esse líder regional, também disputavam terras e poder, ocasionando conflitos, colocando medo aí nos camponeses. Em busca de proteção, estes, ou seja, os camponeses, se viram obrigados a trabalhar para essa aristocracia rural em troca de segurança militar. Tal forma de poder político regional e descentralizado recebeu a denominação de shogunato, poder político de uma determinada região, e descentralizado porque eram vários, como a gente viu a palavrinha, shoguns, que teve o seu auge lá nos anos 1300, século XIV, e perdurou até os anos 1800, século XIX. Não precisa ter a preocupação de decorar nada dessa página,
É só a nível de informação, só para saber um pouquinho o que se passava lá na Ásia. E aí a gente chega à página 15, as questões que de fato concluem o capítulo 13. Nós temos ainda mais de 9 minutos, dá tempo da gente responder no horário da aula. Vamos apenas conversar, tá? Não precisa pegar o caderno para responder. Vamos apenas conversar sobre essas questões. Nós aprendemos sobre o feudalismo, tanto no Ocidente quanto no Oriente, agora na Ásia, né? No caso do Japão. Aprendemos também a respeito dos grupos da sociedade lá na Idade Média. Sua função, a função desses grupos, a gente iniciou a aula fazendo a correção, né, sobre a função do clero, dos servos, dos camponeses. Estudamos também a influência exercida pela Igreja Católica na mentalidade medieval, né, na Idade Média, o poder que a Igreja tinha. Vamos relembrar? E aí vamos só conversar. Quero ver se somente Rian, Nália, Mariana vão falar. Quero ver os outros falar também, Carlinhos e os demais. Por que se pode afirmar que durante o feudalismo houve uma descentralização do poder? É uma espécie de prova oral agora. Por que no feudalismo nós temos uma descentralização? Porque várias pessoas mandavam. Muito bem, Porque Nália. várias pessoas mandavam. Isso, Carlos, muito bem. Letra B. Qual era a relação que existia entre o servo e o senhor feudal? Que o servo tinha que obedecer o senhor feudal. Obedecer e trabalhar para ele, excelente. Letra C. Qual era o papel da igreja na Idade Média? Ensinar a religião. Ensinar A religião, manter a ordem, né? Controlar a vida das pessoas. Era tudo isso a função, né? Lembra lá do texto que a gente acabou de responder na página 13, né? Aceite sua condição de servo, obedeça a seu senhor. Isso é vontade de Deus. Então ela controlava os calendários, que ela regulava as atividades do dia, os horários pelo tocar dos sinos. Tudo isso a gente viu. Professor, Oi? eu ia colocar assim, eu iria dizer que era provavelmente obrigar as pessoas a serem católicas. Também tinha isso aí, Iris. Muito bem. Pelo medo, né? A igreja, de certa maneira, intimidava, Iris usou a palavra obrigava, mas é o mesmo sentido, as pessoas a permanecerem católicas. Isso aí vai mudar um pouquinho. No sétimo ano é que a gente estuda o surgimento, a chamada Reforma Protestante, quando vão surgir outras opções de igrejas na Europa. Feudalismo, letra D. O que seria feudalismo? Josias e os Uma demais. de desigualdade. Uma sociedade de desigualdade. Uma sociedade de desigualdade. Uma boa definição, Nália. Muito bem. No feudalismo, a economia era urbana das feiras ou era rural? Rural. Rural. Muito bem. Né? Porque eles trabalhavam para o senhor feudal, né? Nas terras, né? Isso. Então, Ô, professor, Oi, Carlinhos. mas eles trabalhavam para o senhor feudal para ganhar dinheiro ou comida? Comida. Boa pergunta. Para ganhar comida em troca do sustento de moradia, para morarem ali nas terras, do feudo e de proteção. Né? Então, em troca disso aí, não recebiam dinheiro, somente comida, moradia e proteção. Boa pergunta. Ah, então tá bom, né? Tá, né? Até porque as feiras eram muito poucas e não tinha um shopping, não tinha um cinema, não precisava de dinheiro, né? Tudo que precisava para se sustentar era produzido ali no feudo. Era mais ou menos um céu na terra tirando a exploração, né? Complete a cruzadinha. Eu vou subir aqui até a cruzadinha. Nós estamos com o livro físico na mão e a gente vai procurar, nesses 4 minutos que restam, preencher aí. Letra A. Imperador que transformou o cristianismo em religião oficial. Quero ver quem vai lembrar dessa. Teodósio? Canalha, parabéns. Teodósio. Teodósio. É um nome bonito aí, né? Para botar no filho quando casar um dia Josias, Malu,
Cecília, Vou letrar aí, professor, esse nome. Helena, Teodósio, vem cá. Se for um casal de gêmeos, aí bota Teodósio e Teodosina. Igual aquele filme do Alves Esquilos, o Teodoro pequenininho. Teodosio. Tem um acento aqui, gente, no Não, segundo O. Teodósio. Letra B. Sistema social, político e econômico que vigorou durante a Baixa Idade Média. Seria alta Idade Média aí, tá? Corrijam Tá. aí, não baixa, mas alta. Que sistema foi esse? calma aí. Feudalismo. Muito bem. Feudalismo. Letra C. Nome dado ao nobre que recebia a concessão de uma porção de terras. Esse que recebia a terra que deveria cuidar, ele se tornava o quê? Senhores? Não, calma. Com a letra V começa. Tem um V e tem um A. Vá. Vá. Vassalo. Vassalo. Ah, é. William. O vassoura. Ou vassoura. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Não é do tempo de vocês essa música não, né, Mi? É com 2S, é, professor? É, com 2S. Vassalo. Letra D. É que só tem 7 quadradinhos? Tem 7 quadradinhos. Letra C. Vassalo. Hum. Letra D. Parte da cerimônia por meio da qual se estabeleciam os laços. Essa relação aí de suzerano e vassalagem. Como era o nome dessa cerimônia? Com a letra I. A gente viu muito sobre isso, professor. Calma aí. Tem um S, depois um T. Falta só a última sílaba agora. Investido. De. Investido. Com R. Última vogal, qual é? A. Investidura. Muito bem. Letra E. Um dos principais fatores que levaram à desintegração do Império Romano, responsável pela fuga de muitas pessoas para as áreas rurais. 5 minutos. Sim, estamos no último minuto, né? O resto vai ficar para casa. Vamos ver aqui. Então, um dos principais fatores que levaram ao fim do Império Romano, responsável pela fuga de muitas pessoas para os feudos, para as áreas rurais, foram as... Muito fácil, gente. Só pensar um pouquinho. Vazões? As invasões. Muito bem. Boa nada, mas só tá respondendo. Invasões. Aí aqui tem um espaço. Bárbara, que seria a próxima palavra, tá? Gente, a gente vai encerrar por aqui. Vocês respondem o restante e mandam essa foto da página 15 lá no Classroom. Eu vou ter que encerrar aqui porque senão a gente perde a gravação, tá? Só 5 minutos. É para escrever aquele do caderno? No caderno Não, não só precisa. esse aí da cruzadinha.